Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política. Quem está aqui comigo hoje é a repórter de política Letícia Bernardetti e o nosso entrevistado hoje aqui do Café com Política é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui, Letícia. Muito bom estarmos aqui mais uma vez nesse estúdio aqui tão moderno, tão bacana. Governador, o senhor deve deixar o governo há cerca ali de 2 meses, já vai deixar o governo para uma pré-candidatura à presidência da República. Faltando esse pouco tempo, o que o senhor acha que deixou de fazer? Qual que foi a falha que o senhor faz assim, de um balanço dessa gestão? Bom, realmente, final de março, início de abril, eu passo o governo de Minas para o vice-governador Matheus Simões e eu gostaria de ter feito muito mais, mas no Brasil tudo é muito burocrático, tudo é muito lento. Então, muita coisa que eu gostaria de já ter entregue para o mineiro, o próximo governador é que vai entregar. O que ficou faltando, por exemplo? Vamos dizer aí, muitas obras, né, como Rodoanel, que já era inclusive para estar em pleno andamento, sequer começou, devido à burocracia, principalmente do governo federal, entende? A linha 2 do metrô, talvez eu entregue ainda 2 estações, mas eu queria estar entregando todas as estações da linha 2, mas pelo menos a linha 1 já entregamos. A recuperação das rodovias mineiras, que está em andamento, eu queria também que tivesse tido mais agilidade. Mas é o ritmo do setor público no Brasil ainda, né? Nós precisamos mudar muitas questões, muitas obras ficaram paradas, como a ponte do Rio São Francisco, na cidade do São Francisco, porque a construtora que começou entrou na justiça questionando. Isso aconteceu com o hospital regional também, que nós temos aí 5 para poder entregar. Então, na hora que você programa alguma coisa para fazer, alguém entra na justiça, aparece algum órgão do governo federal, até os de Minas às vezes acontece, para poder atrapalhar o processo. Mas caminhamos, Letícia, isso é que é importante. Depois de 7 anos, muita coisa melhorou em Minas Gerais. E eu, que recebi do meu antecessor, Fernando Pimentel, do PT, um grande cemitério de obras abandonadas e inacabadas, vou entregar para o meu sucessor um grande canteiro de obras em andamento. E, o mais importante, com o recurso já definido para a conclusão. Então, Minas vai continuar avançando. Até pensando, governador, né, no que foi feito, eu queria que o senhor me dissesse qual que é o maior legado que o senhor vai deixar, né, depois desses 2 mandatos aí à frente do governo de Minas. Eu diria que o maior legado, sem dúvida, eu acho que é resgatar o orgulho do mineiro. Ser mineiro há 8 anos atrás era vergonhoso. Um estado que não pagava a folha de pagamento em dia, um estado para quem ninguém queria vender, porque não sabia se ia receber ou não, um estado que mandou o nome de 200 mil servidores públicos para o SPC Serasa, porque descontou da folha de pagamento o empréstimo consignado e não pagou os bancos. Então, eu acho que o grande legado que nós vamos deixar é o seguinte: Minas Gerais agora é um trem que está nos trilhos de novo e está prosperando. Criamos mais de 1 milhão de empregos. Talvez esse, sem dúvida, seja, né, a grande diferença. Hoje, na maior parte das regiões de Minas, só fica sem trabalhar quem não quer trabalhar. E atraímos também mais de R$500 bilhão de investimentos privados, o que prova que o Estado também passou a ter credibilidade, porque ninguém quer investir aonde não tem segurança pública, aonde não tem uma infraestrutura adequada, onde não tem fornecimento de energia elétrica ágil, como acontecia no passado. Então, Letícia, eu diria que são vários pontos, mas no geral acho que é isso. É você ter deixado para trás uma terra arrasada, que foi o que o PT fez durante 2015 a 2018, o pior governo da história de Minas Gerais, e nós, como eu tenho dito, conseguimos tirar o Titanic do fundo do mar.
Governador, só fiquei com uma dúvida. Quando o senhor cita que até alguns órgãos mineiros, né, atrapalhou essa questão da burocracia, né, das obras e de outras questões que o senhor fala, que órgãos são esses? É Tribunal de Contas? Falo isso porque a gente teve uma questão ali de Vetor Norte, que essa questão inclusive está suspensa. Que órgãos são esses? Oh, não, tem até do Executivo, né? Nós temos hoje, vamos dizer, projetos, né, que às vezes a própria Secretaria de Meio Ambiente barra. Entendeu? Nós temos pessoas lá que são criteriosas, que fazem o trabalho bem feito, mas tem pessoas lá que são, na minha opinião, tanto quase, não estou generalizando não, estou falando que são alguns, né? Que às vezes é barrar tudo, você entendeu? É xiita. Se dependesse deles, tinha de esvaziar o Brasil, todo mundo voltar para Portugal, que aí haveria a preservação da natureza que eles almejam, e nós sabemos que isso é impossível. Mas existe também outros órgãos de controle. Nós trabalhamos muito bem com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Tribunal de Contas da União, do Estado, mas eventualmente, como nesse caso que você citou, existe. E um caso muito importante, que é uma frustração muito grande minha, que eu quero que seja resolvido. Nós queremos escutar os mineiros, e nós fomos proibidos de escutar, se eles querem ou não, escolas cívico-militares. O Tribunal de Contas do Estado não está permitindo nem escutar. Nós não estamos falando de implantar, não, tem uma diferença. Nós queremos que os pais, os alunos, os professores sejam escutados. Você quer uma medida mais arbitrária e autoritária do que essa? Governador, falando ainda essa questão eleitoral, né, o senhor tem planos maiores de se candidatar à presidência e o vice-governador Matheus Simões deve assumir o governo ali final de março, em abril. Como que o senhor pretende trabalhar ali para poder ajudar a viabilizar uma pré-candidatura do vice-governador Matheus Simões para se tornar competitivo? Eu falo isso porque essas últimas pesquisas que a gente tem visto, o vice-governador ainda pouco competitivo. Como que o senhor pretende entrar na campanha? Vai fazer agendas com ele? Como vincular o nome do senhor ao vice-governador? Bom, primeiro, Letícia, há 8 anos atrás eu estava iniciando a minha jornada política, a minha pré-campanha, depois campanha a governador de Minas. E hoje, o vice-governador Matheus Simões já está pontuando muito mais do que eu pontuei no início de 2018, que foi a minha campanha. E ele assumindo o governo do Estado, ele vai ter todas as condições de ter a sua visibilidade, de mostrar as entregas que nós já fizemos e ainda vamos fazer nesse período em que ele governará Minas. Então, eu estou muito confiante, ele é uma pessoa brilhante, tem sido meu braço direito desde a pandemia. Ele entrou no governo do Estado em fevereiro, março de 2020, junto com a pandemia, e tem contribuído muito. É só o mineiro conhecê-lo mais para ver que ele tem todas as condições de ser um excelente governador que dará continuidade a esse governo sério, transparente, sem escândalos, sem corrupção que nós temos aqui em Minas e que está fazendo, modesta à parte, muitas entregas. Fazer agendas com ele também. Como? Fazer agendas com ele. Sim, estarei junto com ele e nós temos de lembrar que já tivemos aqui um caso semelhante no passado com o ex-vice-governador e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, que era um vice-governador pouco conhecido e que teve também o seu momento de se mostrar e acabou sendo reeleito, né, no caso, porque ele chegou a assumir e depois foi reeleito. Então eu estou muito confiante e tenho certeza que Minas merece continuidade daquilo que está funcionando, que é um governo responsável também, com gente competente, da melhor qualidade possível. Governador, existe uma expectativa do Partido Novo indicar um vice para a chapa do Matheus Simões. Isso realmente vai acontecer? Quais nomes do Partido Novo aqui em Minas o senhor acha que seriam possíveis para essa composição com o Matheus Simões? Nós temos alguns nomes, né, mas isso ainda vai ser uma definição do partido, mas eu gostaria muito que fosse alguns, principalmente dos vereadores que nós temos aqui em Belo Horizonte. Eu gostaria muito de uma mulher
né? E tenho um apreço muito grande pela Fernanda Altoé, que é uma vereadora atuante, uma pessoa que tem uma carreira que por si só mostra a competência dela, que veio do setor privado, e seria muito bom, que, nesse caso, seria a primeira vice-governadora de Minas Gerais. Nós nunca tivemos nem vice, nem governador mulher em Minas Gerais. Então seria também uma mudança muito grande e talvez até com chance dela vir a ser, num futuro, a primeira governadora de Minas Gerais. E aí eu quero fazer um adendo aqui, né, que a esquerda, que se diz tão a favor da diversidade, deveria dizer qual governador de Minas mais nomeou mulheres para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É isso que está aqui agora. Nunca um governador de Minas nomeou tantas mulheres para o Tribunal de Justiça. Nunca havia sido nomeada uma mulher para a Secretaria do Meio Ambiente. Foi a Marília Melo. Nunca havia sido nomeada uma mulher para a Secretaria de Agricultura, que foi a Ana Valentini na minha primeira gestão. Nunca havia sido nomeada uma mulher para o Corpo de Bombeiros, que é a Coronel Jordana. Então eu sou muito favorável à medida que as mulheres avançam na política, a política melhora. E nós precisamos disso no Brasil. E a esquerda só tem discurso de participação feminina. Na hora de eleger, olha lá para você ver que a história é outra. Governador, falando ainda desses possíveis cenários para a eleição de 2026, falando aqui de Minas Gerais ainda, o senador Cleitinho tem colocado o nome dele para essa disputa. Como que o senhor avalia a candidatura dele e se acha que ele é uma pessoa preparada? Falo isso até porque o senhor já gravou diversos vídeos com o Cleitinho. Como que o senhor vê essa candidatura? Eu vejo que a direita tem um bom problema, né, que é você ter bons candidatos, né, tanto a presidente quanto a governador, e faz parte da democracia. O Matheus e ele têm tido uma ótima conversa, espero que eles cheguem a um entendimento, no que depender de mim, quero estar colaborando, e o Cleitinho tem sido um bom senador. Agora eu sempre falo o seguinte, o meu caso, por exemplo, eu não tenho perfil de parlamento para ser deputado federal, para ser senador. O meu negócio é estar no chão de fábrica, como eu sempre fiz a vida toda, fiquei a minha vida toda na empresa, abrindo lojas. Como governador, sou o governador mais presente no interior do estado, mais de 430 cidades eu já fui, e tem gente que tem muito mais o perfil de parlamento, que gosta de estar lá apontando o dedo, olha aqui, estão fazendo isso, olha aqui, estão fazendo aquilo, que não é muito meu perfil é executar. O perfil do Cleitinho é mais legislativo? Então, aí cabe a ele analisar, você entendeu? Se eu fosse ser um senador, um deputado, eu acho que eu não estaria no melhor lugar. Eu estou no melhor lugar no executivo, colocando a mão na massa. Agora ele tem de ver isso. E tem gente que acha que é bom em tudo. Eu não conheço jogador de futebol que joga em todas as posições, concorda? Então acho que cada um tem de saber, mas ele é que saberá dessa resposta. Governador, nesse tema das eleições, ontem em uma coletiva de imprensa o senhor chegou a descartar essa possibilidade de ser vice numa chapa com o senador Flávio Bolsonaro. Eu queria que o senhor me dissesse o que o projeto do Romeu Zema para presidente tem de diferente do projeto do Flávio Bolsonaro? Bom, nós temos de lembrar que ambos somos do lado da direita, né? E temos aí outros bons nomes, né, de governadores que são muito bem avaliados, governador de Goiás, do Paraná, de São Paulo, que provavelmente podem vir a disputar essa eleição. Agora eu quero fazer aqui uma diferença minha com relação a todos eles, entendeu? Não é com relação ao Flávio, não. Primeiro, com relação a todos eles, eu sou aquele que tenho o privilégio, talvez, como eu disse aqui há pouco, o único que teve a condição de tirar o Titanic do fundo do mar. Não estou falando que eles não dariam conta, eu estou falando que eles não pegaram o Titanic no fundo do mar. Os outros estados estão muito mais bem organizados, ou estavam, né, do que Minas Gerais. Então aqui em Minas eu provei que é possível consertar
a tragédia do PT. E quem é mineiro aqui, estava aqui em 2018, sabe a tragédia que foi esse estado. Além disso, eu tenho uma vivência de gestão que eu acho que a maioria deles não tem. Eu fiquei 30 anos no setor privado, criei uma empresa praticamente do zero, que gera 5 mil empregos direto hoje, que tem filiais em todo o estado de Minas e estados vizinhos, e sempre montei bons times. O meu negócio é montar time bom para fazer a coisa acontecer. E até os meus secretários falam muito, eu nunca tive tanta liberdade para trabalhar na minha vida como aqui no governo de Minas Gerais. Eu não sou o chefe que está lá, ó, você tem de contratar tal pessoa, você tem de privilegiar não sei quem. Eu falo o seguinte, faz o dinheiro render aqui para o povo ficar feliz, para o povo ficar satisfeito. Então eu tenho, acho que uma visão diferente. E a minha visão, como eu mostrei também em 2022, não é ganhar a eleição, é fazer o certo. Não sou político de carreira. Eu tenho que fazer na minha vida particular até para ganhar muito mais. Eu estou aqui para mostrar que é possível sim fazer diferente. E uma coisa que eu tenho que demonstra que eu sou um político muito diferente. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu trouxe? Zero. Zero. Isso é raríssimo. Sabe quantos parentes meus fornecem para o Estado, têm contato com o Estado, algum benefício? Zero também. Vai lá em Brasília para ver. É mulher do ministro que presta serviço para o banco tal recebendo milhões, é irmão do ministro que está envolvido nisso. Eu gosto de seriedade. E geralmente quem está em política, não sei se por hábito, mistura essas coisas e não dá certo. O dinheiro tem de ir para o metrô, é para o hospital, é para a estrada e não para contrato duvidoso que infelizmente muitas vezes acontece no Brasil. Dentro desse tema, então, o senhor também descartaria uma composição com os demais governadores? Tudo é possível. Uma coisa que eu não abriria mão é de ser o cabeça de chapa. Eu sempre comandei a empresa, comandei o Estado, já mostrei que sei fazer isso. Agora, na política nós sabemos que tudo é possível, né? Vamos ver aí como vão caminhar as pesquisas no futuro e como serão essas conversas aí. Governador, qual que vai ser a estratégia do senhor? Hoje a gente vê nessas pesquisas que saem, o senhor ainda é um nome pouco conhecido. A estratégia para poder nacionalizar o nome do senhor. E aí eu já pergunto, falando um pouco das redes sociais do senhor. O senhor tem adotado um tom mais agressivo até nas redes sociais em relação a críticas ao governo federal, ao presidente Lula. E aí tem muitas críticas já achando que talvez esse não é um perfil adequado para um governador do estado. É uma estratégia ou é o senhor mesmo nas redes sociais? Bom, eu gosto de criticar aquilo de que eu discordo, né? E se nós formos ver o que o governo federal está fazendo, Letícia, é o contrário do que eu tenho feito aqui em Minas Gerais. Como eu disse, aqui em Minas nós somos o estado que tem menos secretários do Brasil. Nós enxugamos aqui o número de secretaria de 21 para 14. Nenhum estado, nem o estado lá de Roraima, de Sergipe, de Alagoas, que tem uma população 5 vezes menor do que Minas Gerais, tem menos secretários do que nós. Eu gosto de estrutura enxuta. O PT lá em Brasília tem o maior ministério do mundo, acho que 39 ministros. Tá aí uma diferença que eu não concordo. Aqui em Minas Gerais, na época do PT, era uma gastança sem tamanho. Aí passou a atrasar a folha de pagamento, passou a dar o tombo e ninguém queria vender para o Estado, passou a ser o caos aqui. Lá em Brasília, continuam gastando mais do que arrecada, por isso que o juros está tão alto. O gasto federal e estadual tem algumas diferenças. Lá eles podem imprimir dinheiro, aqui nós não podemos imprimir dinheiro. Mas aqui eu tenho um governo que tem responsabilidade. Aqui eu só tenho gente competente. No meu secretariado, na minha equipe. Lá está cheio de gente que não entende nada com nada, é cabide de emprego. Mas esse tom que o senhor adota aí nas redes sociais é o mesmo que o senhor adota na política ali, na vida real, nas negociações, nas articulações? Sim, tem muita gente, Letícia, que até me questiona, como que é a sua vida real, porque eu te vejo aqui na rede social, achando que o que está lá na rede social eu estou encenando. Você entende? Quem me conhece sabe que eu
não enceno. Eu sou aqui a mesma pessoa que eu sou em qualquer lugar e falo as mesmas coisas. Eu não tenho aquela agenda oculta e a agenda pública, não. Para mim, então, a vida fica até mais fácil. Eu não preciso ficar trabalhando no modo 1, no modo 2, no modo 3. Eu tenho um modo único de trabalhar. E sempre foi assim. Quem trabalha comigo lá na empresa, trabalhou lá 20 anos comigo, sabe que eu sou a mesma pessoa. Não mudei nada que eu como, nada que eu visto, nenhum hábito meu. Sou um governador que continua vivendo como aquele Romeu que vivia até 2018. Então, com relação a isso, o discurso é único. Governador, nessa linha, né, de críticas ao presidente Lula, a gente está acompanhando, né, essa questão da crise na Venezuela. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação em relação à postura do presidente Lula ao lidar com essa questão geopolítica envolvendo a Venezuela, os Estados Unidos, e me dissesse também o que o senhor faria de diferente nessa situação. Bom, nós podemos dizer, Letícia, que o presidente Lula tem culpa no cartório com relação a isso que está acontecendo na Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela foi declaradamente considerada como um país que teve eleições fraudadas. O governo brasileiro não fez nada, reconheceu o Maduro como eleito, o PT reconheceu as eleições. Então, eles endossaram um regime autoritário, corrupto, incompetente, que julgou lá milhões de pessoas na fome e fez com que 8 milhões de venezuelanos optassem em ir para outros países, inclusive para o Brasil. Se o PT, o Lula, tivesse falado, nós não vamos aceitar essa mentirada, essas fraudes aqui na Venezuela, a história poderia ter sido outra. Um governo sério poderia ter assumido lá, e tudo isso que está acontecendo agora poderia não estar acontecendo. E se tem um país que é líder na América do Sul, na América Latina, é o Brasil, que tem a maior economia, que tem a maior população, e esse governo, cá entre nós que se diz democrático, apoiou um ditador. Apoiou não só na eleição, como recebeu ele aqui com tapete vermelho também. E já tinha relações com o antecessor dele, o Hugo Chávez. Então, é um governo que está aqui todo dia falando, democracia, temos de prender aqueles que estão fazendo golpe, não sei o quê, e lá fora está abraçando, beijando, acho que até dormindo com esses ditadores, você está entendendo? Da Venezuela, do Irã, que está lá e acontecendo, de Cuba. Nós temos de lembrar que esses países são ditatoriais. Então, é um governo que não tem o mínimo de coerência, que fica falando aqui uma coisa e que lá fora faz outra. Então, o governo do Brasil, o PT, o Lula, tem culpa com o que está acontecendo na Venezuela hoje. Governador, o senhor já até mencionou essa questão dos ministros do STF. Queria perguntar como que o senhor tem visto essa questão aí de diversas notícias que têm saído de ministros em favorecimento ali do Banco Master? Promiscuidade, no mais alto grau, na minha opinião. Isso em outro país do mundo seria considerado um escândalo. Você colocar o seu cônjuge para prestar serviço e depois, aonde ele está ganhando 3 milhões por mês, você fica tentando beneficiar aquela instituição. Isso, para mim, é promiscuidade, né? É um escândalo que merece ser apurado. O outro ministro com irmãos envolvidos, um ex-ministro que era do Conselho Estratégico, né? Então, parece que aqui no Brasil nós temos algumas pessoas do alto escalão, né, do governo federal, do judiciário federal, do legislativo, não sei, que estão ali para poder facilitar contatos, não se beneficiam diretamente, apesar que tem alguns que até cobram por palestra, né, me parece, que eu teria até vergonha também. Então, na minha opinião, o que nós precisamos no Brasil é de gente que quer ir para o setor público para poder servir
e não para poder ficar tirando proveito pessoal. Igual eu falei, eu não tenho um parente no governo de Minas, não tem um parente meu que fornece para Codenge, para Semig, para Copasa, que está tirando proveito. Agora, o que nós estamos vendo aqui no Brasil é um sistema de enriquecimento, na minha opinião, totalmente imoral, para não dizer que seria até ilegal, que montaram aí. E esse banco aí que foi decretada a intervenção, me parece que exemplifica extremamente bem o que acontece, às vezes, no nível menor em outras instituições, que é ficar contratando parentes de quem tem algum poder. Então, nós deveríamos ter aqui, né, na minha opinião, uma lei que proibisse qualquer parente de primeiro, segundo grau, se está prestando algum serviço, tem de ser aprovado por algum comitê, tem de ser analisado, ele precisa estar prestando serviços equivalentes para outras empresas que não têm nenhum contato, porque o que nós fizemos aqui, sinceramente, eu nunca havia visto na minha vida, entende? Pior do que qualquer outro governo anterior. Governador, nessa questão aí, o senhor sempre teve um discurso de austeridade e fim de privilégios, mas recentemente o governo do senhor mudou um decreto ali para segurança, logo depois que o senhor saiu do governo, e o senhor está prestes a sair do governo para poder aumentar o tempo, né, que o governador vai receber essa segurança. Isso não é contraditório com o discurso do senhor? Então, eu queria que quem falou isso que lesse lá o decreto direitinho, né? Todos os ex-governadores, posso dizer o que veio antes de mim, o Pimentel, né? O que veio antes, que foi o Alberto Pinto Coelho, o Aécio também, tiveram 4 anos de acompanhamento. 4 anos. E quando eu entrei, nós reduzimos. Só que, por uma questão burocrática lá, nós colocamos renovação ano a ano. E o gabinete militar julgou que ano a ano fica sobrecarregando eles, que tem de analisar, e colocaram para ser feita essa avaliação a cada 2 anos. Então tem de ficar muito claro, o que nós fizemos, Letícia, foi reduzir. Agora alguém leu lá que porque nós ampliamos o prazo de 1 para 2 anos para ver a questão de renovação, que nós tínhamos ampliado. Não mudamos nada. Então, o que tem de ficar muito claro foi reduzido. Eu saindo do governo de Minas, muito provavelmente, eu vou ter aí talvez um período de 1 ano. E se eu ver que não precisa, vai ficar só em 1 ano mesmo, eu redijo lá um ofício e falo, não preciso de mais. Mesmo vai abrir mão. Eu mesmo abro mão. Agora, se eu estiver vendo que tem necessidade, agora o que existiam antes era 4 anos. E me parece que lá nos anos 2005, 10, era vitalício. Aí teve até uma lei que mudou isso, que é um absurdo alguém ter um acompanhamento vitalício aí para sempre, que é o que infelizmente hoje, me parece, acontece até com ministros do Supremo. E nós temos de lembrar que na minha gestão, no início do meu governo, nós cortamos mais de 50 mil cargos. Tem muita gente que não gosta de mim, porque trabalhava, não recebia sem fazer nada, e vira e mexe eu sofro alguma, principalmente agressão verbal, entende? Tem gente que quer continuar na mamata e sabe que no meu governo não tem. Então acho que pelo menos um período é necessário, mas eu abrirei mão tranquilamente disso se eu ver que a minha vida está tranquila. Governador, durante o seu mandato o senhor conseguiu aprovar a privatização da Copasa, mas essa privatização ela vai ser efetivada com o senhor ainda como governador? E, além disso, né, como que fica a questão da Semig, né? Era uma promessa de campanha, mas o senhor acabou não conseguindo. Fica uma frustração por não ter conseguido privatizar a Semig? Eu falo que ser governador, aliás, eu acho que ser político no Brasil, né, para quem quer fazer o certo, é uma grande fábrica de frustração, Letícia. Porque você quer fazer 500 coisas e no final você consegue fazer 40. Então é muito frustrante. Mas conseguimos avançar com a Copasa. Diferente do que dizem, a vida do mineiro no que diz respeito a fornecimento de água, tratamento de esgoto, vai melhorar muito. Por um motivo até muito simples. Se continuar tudo igual, na hora que a Copasa estiver privatizada,
ela vai ter muito mais agilidade. Você já pensou se na sua vida, toda hora que você fosse comprar um leite, um açúcar, um macarrão, você tivesse de fazer tomada de 3 preços? Você tem de ir em 3 lugares para provar que você comprou com mais barato? E alguém entra na justiça falando, ó, ela não veio aqui pegar o meu preço. O setor público funciona dessa maneira. Não estou falando que está errado, não. Mas fica lento, fica difícil de você entregar uma obra como o setor privado consegue entregar. E a Copasa privatizada vai ter toda essa agilidade que não tem hoje. Então a vida do mineiro vai melhorar. E vai também fazer uma gestão melhor. E nós temos de lembrar que tarifa é colocada de acordo com o custo operacional. E um custo do privado vai ser menor. O mineiro vai ter uma água ao longo do tempo mais em conta do que teria se continuasse uma empresa estatal. E eu espero que esse processo de privatização seja concluído o quanto antes. Não sei ainda, provavelmente não. Você acha que termina enquanto o senhor estiver no governo? Provavelmente não. Mas o que eu quero é que aconteça, entende? E que o vice-governador, que com toda certeza vai estar à frente do Estado, faça esse grande avanço para os mineiros, que é importantíssimo. E eu também torço para que a CEMIG consiga ir. E a CEMIG é até mais fácil do que a Copasa numa questão que nós não queremos vender nenhuma ação da CEMIG. O que nós precisamos mudar na CEMIG, Letícia, é a governança. Porque o Estado hoje detém o controle, apesar de só ser proprietário de 17% das ações. E é só nós mudarmos para o novo mercado, o Estado continua tendo os 17%, não tem mais o controle, continua opinando, mas deixa de mandar e desmandar como acontece muitas vezes. Durante o meu governo, nós tivemos a felicidade de termos presidentes na CEMIG profissionais, primeiro o Bellini, depois o Reinaldo Passadelli, ambos com uma experiência muito grande, e nós sabemos que na hora que chega um governo irresponsável, põe lá uma pessoa para poder arrumar cabide de emprego para os outros, para poder começar a comprar de quem não tem competência, que foi o que aconteceu na época do PT aqui. Então, a empresa passando por uma nova governança, o Estado não mandando e desmandando lá, ela ficaria com uma administração, com uma gestão muito melhor. Eu espero que isso avance. E concluindo essa pergunta sua, que é muito importante, se a CEMIG não tiver esse avanço, vocês podem anotar aí, daqui a 10, 15 anos ela vai valer menos da metade do que vale hoje, porque inclusive tem uma lei federal que exige que as empresas de energia não sejam mais estatais. E a empresa vai perder diversas concessões que ela tem hoje, que são concessões do governo federal. Então a CEMIG vai ficar sem as usinas que geram energia ao longo aí dos próximos 10, 15 anos. Então, se o mineiro quiser continuar tendo uma empresa que funcione bem, que dê orgulho, ele vai ter de passar por esse processo. Governador, só ainda nesse âmbito estadual, recentemente a gente teve vários quadros que estavam no governo, que saíram do governo porque mudaram de partido, e a gente sabe que isso gerou um certo estresse, principalmente ali no Partido Novo, porque o Partido Novo precisa de nomes importantes para superar a cláusula de barreira. O senhor acha que teve um equívoco do governo de manter essas pessoas que iam se candidatar e foram para outros partidos? E se tem uma frustração do senhor dessas pessoas? Você está se referindo a quem? Eu não estou... Rigoretto, por exemplo, algumas outras pessoas. A gente Sim. tem alguns outros secretários também que saíram. Sim. Bom, gosto muito do Rigoretto, né? Foi meu secretário-geral durante um bom período na minha primeira gestão, depois secretário de governo. E eu vejo esses movimentos como naturais na política. Tem pessoas que eram de outro partido, vieram para o Novo também,
Então eu vejo isso com naturalidade, uma questão de afinidade, uma questão de ter conseguido um grupo melhor ali. Então não encaro isso como nenhum problema. De prejudicar o Partido Novo? Não, até o fato, né, do próprio vice-governador mudar de partido, mas o Novo está ali participando, está junto. Isso, na minha opinião, Letícia, acho que até demonstra que o Partido Novo tem aprendido a fazer política. Agora, eu não concordaria se o Igor Eto tivesse ido para o PSOL e para o PT. Aí eu teria ficado assustado. E aí, governador, só uma última questão, já caminhando para o final. Queria perguntar como que o senhor viu, já falando do cenário nacional, o Lula vetando o PL da dosimetria. O senhor acha que foi um equívoco? Um equívoco muito grande. Vamos pegar a anistia que aconteceu aqui no Brasil lá nos anos 1985. Foi dada anistia para assassino, foi dada anistia para sequestrador, foi dada anistia para assaltante, pessoas desse calibre aí. E agora nós não vamos dar anistia para quem pichou com batom? Nós não vamos dar anistia para quem não disparou um tiro? Nós temos de lembrar que o Brasil não teve nenhum golpe. Teve sim uma narrativa desse governo dizendo que tinha ali um golpe em andamento, aonde não foi convocada as Forças Armadas, aonde não teve ninguém que morreu, aonde não teve nenhum confronto. Então, na minha opinião, totalmente errada. O que nós deveríamos ter, na minha opinião, não é nem dosimetria, é anistia. E o Brasil precisa resolver isso. Parece que hoje nós temos um judiciário, principalmente, que está mais a serviço de perseguir opositores políticos do que de julgar causas importantes para o país. Só uma última pergunta, governador. O senhor entrou na política como um outsider. Hoje, depois de 7 anos nesse meio, o senhor já se auto-intitula como um político? Olha, eu aprendi muitas coisas nesses 7 anos como governadores, mas a minha visão de gestão continua a mesma. Eu acredito que governo, para dar certo, tem de ser com gente competente e não com companheirada. Eu acredito que governo, para dar certo, tem de gastar menos do que arrecada, e muitos políticos não pensam assim. Sou político hoje, mas continuo pensando diferente da maioria. Como eu falei, que político aonde tem 300 mil funcionários pode dizer que não tem nenhum parente que está de pendurada ali. Eu acho que nenhum outro dificilmente vai poder dizer isso. Governador, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo a voltar outras vezes, enquanto estiver como governador, e depois também na pré-candidatura à presidência. Estaremos aí na pré-candidatura e candidatura. Vamos ter muitas oportunidades. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, governador. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!